Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã no nome de Jesus, abençoe todo o teu dia. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, 17 e o 18, que diz assim: Pois ele diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te agora, é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Versículo 17 diz assim: Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O título da nossa mensagem de hoje é: Você entende isto? Você entende o que a Bíblia está dizendo, o que Deus está falando? Então vamos relatar o capítulo 6 de 2 Coríntios, que ontem nós falamos da meditação sobre o vaso de barro cheio de glória, né? Você continua sendo este vaso de barro cheio de glória, mas hoje nós vamos falar desse assunto com esta pergunta: você entende isto? Você entende o capítulo 6? Você entende o que lemos na palavra de Deus? Paulo, ele abre o capítulo 6 dizendo: olha, não desprezem, não rejeitem a graça de Deus, né? A graça de Deus é sobre vocês, foi Deus que resolveu abençoá-los. Então não rejeitem a graça de Deus. Ela não veio porque vocês mereceram, mas ela veio porque Deus quis oferecer a vocês da sua graça abundante e do seu amor, para que vocês entendam exatamente quem vocês são e quem Deus é por vocês. Então não ignorem a graça de Deus, porque foi pela misericórdia deles que nós somos alcançados pela sua graça. Tanto Paulo quanto Isaías, né? Isaías no capítulo 9, versículo 8, eles insistem que este momento é o momento oportuno, o momento exato para você abrir a tua mente, o teu coração e entender que este é o exato momento do ano aceitável do Senhor, né? Se nós aceitarmos este momento e entendermos este momento, nós não abriremos mão da glória de Deus na nossa vida, dessa graça oferecida por Deus para as nossas vidas, né? E nós temos isso como promessa de Deus. Se nós aceitarmos essa graça dele, se aceitarmos o poder dele na nossa vida, então ele nos guiará. Ele nos manterá nas suas mãos. Isto é a promessa. Em quaisquer circunstâncias, ele estará conosco. Ele sempre nos levará a águas tranquilas. Deus estará com você e comigo em qualquer situação, se guardarmos e obedecermos esta graça. Apóstolo Paulo diz também: nesta graça você deve vigiar. Você que é ministro, você que é crente, você que é um servo do Senhor, você que é um pastor, um diácono, um evangelista, qualquer a sua ocupação na igreja, não importa. Você tem que vigiar para não deixar que outros pequenos se escandalizem e saiam da presença de Deus, né? E pervertam os seus caminhos por causa do escândalo que vem em você. Então devemos ser sóbrios e vigilantes, diz o apóstolo, em todo o tempo, para cuidarmos daqueles mais fracos na fé, para cuidarmos de que ninguém se desvie por causa do nosso testemunho. O apóstolo Paulo cria até um paradoxo da vida dele, e ele traça 36 situações diferentes. 18 delas são só paralelos, mas não quer dizer que são reais. E ele diz:
eu experimentei tudo o que vocês possam imaginar na vida. Eu sofri, eu fui perseguido, tumultuaram, contra mim, me maltrataram, me açoitaram, fizeram tudo o que quiseram fazer comigo. Muitos diziam que me perseguindo eu iria enfraquecer, mas cada dia eu me tornava mais forte, mais destemido, mais cheio da presença de Deus, mais cheio dos cuidados de Deus e cheio da graça de Deus. Então, a perseguição, essas coisas nunca me enfraqueceram, diz Paulo, E o apóstolo Paulo, então, diz o seguinte, quando ele diz no capítulo 10, ele diz exatamente assim: eles me tinham como entristecido, porém eu estive sempre alegre. Todas as vezes que me perseguiram, todas as vezes que me maltrataram, todas as vezes que tentaram me humilhar, que pensava, agora ele está triste, enganaram-se. Nós estávamos muito alegres. Eles nos viam como pobres e nós estávamos, pelo poder da palavra de Deus, enriquecendo a muitos, Eles tinham-nos como pessoas que nada tínhamos. Olha, eles não têm nada, eles são enfraquecidos. Olha, mas nós possuímos tudo, nós temos tudo que podemos ter dado por Deus. Glória a Deus por isso. Então, o apóstolo diz, não importa o que eles falam de você, eles têm que estar mentindo, essa não pode ser uma realidade, mas vocês têm sempre que mostrar o oposto do que eles falam. Se eles te acusarem de desamor, mostre amor, mostre equilíbrio. Então, nesta vida, nós precisamos ter a presença de Deus nas nossas vidas. E a promessa de Deus, se obedecermos a sua palavra, estará em nós. Olha Isaías 49:10 que diz, eles não terão fome ou não padecerão sede, O sol não os molestará, E nem a falta de sol os perturbará, porque Deus, o Senhor Deus, os guiará sempre. Eu os guiarei, diz Deus, às águas tranquilas. Deus quer conduzir você, Deus quer guiar você, Deus quer que você seja, através da fé de Abraão, que essa promessa de Abraão chegue até você e você seja filho de Deus também, através da fé de Abraão, que alcance você que é gentio, que você que não é judeu principalmente, você possa se tornar filho de Deus por obediência à fé, por acreditar num grande Deus que te transporta todos os tempos e te guia em todos os momentos nesta vida. Então não importa a situação que você está vivendo, o apóstolo Paulo se colocou como exemplo. Por todas essas situações eu passei e eu as venci porque o poderoso estava comigo. Então você que tem um problema agora, você que tem uma situação difícil agora, o que eu te levo é confiar em Deus. Mas o apóstolo Paulo também, no capítulo 6, ele traz parâmetros que nós devemos seguir, regras que nós devemos seguir. E ele diz nessas regras, cuidado, igreja do Deus vivo, não se põe em julgo desigual, não entre em casamentos com ímpios, não vá misturar os ímpios à tua família, busque na família de Deus, ore a Deus e busque casar-se entre irmãos em Cristo, pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma educação espiritual, para que não venha ter um lar dividido, um lar problemático. O apóstolo Paulo diz, também vocês, empresários, vocês que têm seus negócios, vocês que têm vontade de empreender, cuidado para vocês não chamar um jugo desigual para os teus negócios, não se ponha em sociedade com ímpio, deixa o ímpio seguir o seu caminho, mas você que é Deus, busque, você que quer servir a Deus, busque orientação do Espírito Santo de Deus, busque o guiar de Deus na tua vida em todos os teus empreendimentos, em todos os teus negócios. Não compactue com coisas mundanas, não se misture com essas coisas mundanas. Vocês ministros, vocês crentes, não deixem que essas imundícies do mundo entrem para a igreja, que esses costumes mundanos
entre para a igreja. E o apóstolo Paulo diz, porque Deus é santo, Deus não se mistura com coisas satânicas, Deus não quer no seu templo ou no local de adoração coisas mundanas, coisas parecidas com o mundo, imitando o mundo. Está na palavra de Deus, e se você quiser verificar, leia 2 Coríntios capítulo 6, você vai entender isso. Deus te quer separado, não se misture, saia do meio deles, não traga essas porcarias para a igreja, não tente imitar o mundo, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Deus não compartilhará o local de adoração com ídolos, com demônios, com coisas do diabo. Então é por isso que hoje nós vemos tanta igreja pervertida, por não entender o que a Bíblia diz, por querer imitar o mundo para atrair pessoas para a igreja, e atraindo pessoas demoníacas para a igreja, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus nela, a igreja vai se perverter, vai adulterar, vai se tornar mais um centro de prostituição religioso do que um local de adoração a Deus, e Deus não quer isso para você. Então é por isso que Deus diz, saia do meio deles. E se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós estivermos firmes nela e constantes nela, a promessa de Deus é linda. A promessa de Deus diz, achegai-vos, se santificai-vos mesmo, e eu serei para vocês Deus, e vocês serão para mim filhos e filhas amados. Vocês são meu tabernáculo, eu quero habitar em vocês, eu quero andar com vocês, eu quero estar com vocês, mas eu preciso que vocês obedeçam a minha palavra, diz Deus. Meu querido e minha querida, eu quero perguntar para você o título dessa mensagem: você entende isto? Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Que Deus abençoe você e família. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Fique com Deus no nome de Jesus.